Bom dia. Bom dia, irmãos. A paz de Cristo sobre a vida de vocês, amém? É uma bênção, é um prazer estar aqui junto com vocês, experimentando essa comunhão que fazia uns 10 meses, né? 10 para 11 meses que estávamos separados fisicamente, mas nunca espiritualmente, né? Graças a Deus pelo corpo de Cristo, porque a gente pode estar longe, mas está sempre junto, em oração, em comunhão, mesmo longe, orando um pelos outros, acompanhando as lutas, as alegrias, e de mãos dadas a gente seguindo essa carreira que o Senhor tem proposta a nós. E eu tenho o privilégio de compartilhar um pedaço da palavra de Deus hoje, e fui muito ministrada por essa palavra, e que você possa abrir o seu coração também, para que nessa manhã você receba essa porção que o Senhor tem para o teu coração. E eu gostaria de orar mais uma vez, para que nós abríssemos o nosso coração e recebêssemos do Senhor aquilo que nós precisamos nessa manhã. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigada mesmo. A tua presença aqui nesse lugar é real, Senhor. Nós somos teus, eu sou tua, Senhor, e eu peço que o Senhor possa me usar como um vaso nas tuas mãos. Eu não quero falar nenhuma palavra minha, mas somente ser boca do Senhor, para que a tua palavra alcance mais uma vez o meu coração e o coração de cada um dos irmãos aqui, e o Senhor possa dar esse alimento que cada um de nós precisamos, Pai. Louvado seja o Senhor pela tua igreja, a tua mão que está estendida sobre o teu povo. Derrame bênçãos sem medidas nessa manhã, na vida dos que estão aqui, daqueles que estão viajando, Senhor, naqueles que estão ouvindo ou ouvirão essa mensagem, que a tua mão que não está encurtada, Pai, alcance e abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu venho de lá, tenho que trazer um abraço, estou trazendo um abraço do povo de Afuá, né, dos irmãos, dos obreiros de Afuá, daquela terra quente. E confesso aos irmãos que quando eu cheguei lá sofri muito, porque o calor é intenso, mas me acostumei rápido. E percebi que eu estou sofrendo muito por causa do frio aqui também. E essa é a vida do missionário, né? Onde o Senhor coloca ele, Deus dá uma capacidade de adaptação, que eu vejo que assim é de Deus. Porque uma das orações que eu fazia quando eu orava ao Senhor para ser enviada, né? Eu falava, Senhor, qualquer lugar, menos um lugar quente. Ele disse assim, vamos lá, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais esse coraçãozinho, né? E ele me levou para lá e eu vejo como Deus trabalha mesmo no coração. Eu falo para os irmãos lá, eu encontrei não apenas um lugar quente, mas eu encontrei corações calorosos, pessoas amorosas, que nos receberam com muito amor e carinho, e são sedentas pela palavra de Deus. Um povo muito, muito simples, assim como Jesus é simples e como nós também somos, né? O mundo hoje está muito cheio de trecarada, né? De cacarada, muitas coisas para você mostrar e ter e esbanjar. E eu não sei de vocês, mas cada vez mais eu fico pensando assim, são muitas ilusões que são nos dadas a cada dia, muitas propostas de ilusões que a gente vai se enchendo muitas vezes, e o Senhor nos convida para deixar essas coisas de lado. E ele diz assim, vamos ao que é simples, vamos àquilo que realmente importa. E ao ler esse capítulo, que nós vamos ler daqui a pouco, uma porção dele, eu vi assim como é necessário voltarmos a essa simplicidade de Jesus e vivermos essa simplicidade. E são palavras, irmãos, que você pode até dizer assim, eu já ouvi isso. Quantas vezes já ouvi mensagens sobre esse texto? Eu já tenho uma pregação na minha cabeça, assim, você lendo já pá. Mas será que a gente tem experimentado todas essas coisas simples que Jesus tem dado aqui? Será que a gente tem desfrutado dessa palavra e vivido e também manifestado isso, né? Então, que você possa estar com o teu coração assim para receber algo simples, mas profundo de Jesus
e que você possa praticar essa simplicidade de Jesus. É isso que Ele espera de nós para fazer a diferença nesse mundo tão cheio de superficialidades. Amém? Então o texto de hoje é o texto de João 10, leitura de hoje do versículo 1 ao versículo 21. Nós vamos fazer essa leitura juntos. Então eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 1 ao 21. A leitura que eu vou fazer é da Almeida Revista e Atualizada, então pode ser que você esteja com uma outra versão, um pouquinho diferente, mas a palavra é a mesma, amém? Então vamos lá, diz assim o texto: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falaram. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Então, o Evangelho de João é um evangelho que é diferente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e ele com outras histórias, e o intuito desse evangelho é revelar, né, Jesus como Deus, Jesus como o Deus encarnado, e aos capítulos, quando vem seguindo esses capítulos, a gente vai vendo os retratos de Jesus, nós vamos vendo Jesus se revelando e se mostrando de algumas formas que o povo judeu do Antigo Testamento, para eles eram muito conhecidas essas formas. Então Jesus vai se mostrando, vai se revelando e vai dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. E isso não era muito bem recebido por alguns judeus religiosos.
aqueles que conheciam muito a lei, aqueles que eram praticantes de tradições nos mínimos e mínimos detalhes e exigiam para que todos os outros judeus também fizessem isso, esses que sabiam o Velho Testamento de cor e deveriam sim, ao ver essas revelações de Jesus, opa, quem que foi prometido? O Messias, o Cristo, é Ele. Ele que está dizendo eu sou, Ele está se revelando. Mas em João 1:11, logo no comecinho ali, diz assim que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Então Jesus veio e Ele estava se revelando aquele que viria prometido para dar algo que o povo precisava. Uma promessa ao povo judeu que era da vida, uma vida eterna. Não mais um libertador apenas de um reino físico, como Davi foi, mas o libertador do reino das trevas. Ele estava para vir para transportar os judeus, não só os judeus, para esse reino de luz, reino dele, reino do Filho do seu amor, ele, o Filho de Deus. E ele veio para isso. Então, a pregação de Jesus era essa, o poder de Jesus manifestado era para isso. No finalzinho do livro de João fala, eu vim, essas palavras foram escritas nesse livro para que vocês creiam, e crendo, vocês tenham vida. E essa vida eterna prometida por Ele estava ali disponível. Mas eu não sei de vocês, eu muitas vezes quando leio o livro de João, quando Jesus ministra, Jesus fala, e aí há os religiosos contendendo com Jesus, e no capítulo 9 nós vimos ali, Jesus fazendo o milagre do cego de nascença, poderoso milagre, grandioso milagre, e aí aquele rebuliço, aquela pressão, aquelas discussões. Eu não sei de vocês, mas parece que eu me transporto para aquele lugar e eu fico tão aflita. Eu fico assim como se aquelas perguntas fossem feitas ali diante de mim. Eu fico, o que Jesus vai responder? Por que estão fazendo isso com Jesus? Por que não creem? E vai dando uma angústia. E ali Jesus, ele consegue falar o que é necessário, entrar na hora certa, sair na hora certa, porque ele tinha um propósito para ser cumprido e ele iria cumprir esse propósito independente das pressões e das coisas que estavam acontecendo. E o que é mais incrível é que Jesus falava de coisas simples. Ali no começo nós lemos que ele falou de uma parábola do pastor. E para eles isso era uma coisa comum, porque no Oriente Médio, naquela época, ainda hoje há muito pastoreio de ovelhas, era uma profissão comum. E quantos homens grandes de Deus não foram pastores? Moisés foi pastor, Davi foi pastor, Jacó foi pastor, e até eu li sobre Raquel, que foi uma pastora. Então era uma profissão comum sobre pastoreio. E quando eu li ali, eles não entenderam essa parábola, mas como que não entenderam essa parábola, sendo que era algo normal para eles? Então, para que nós possamos entender e vamos nos identificar com algumas coisas, entender algumas coisas, para que ao final de tudo isso, nós entendamos. Nós sabemos que eles não entenderam por um outro motivo, mas nós vamos entender em nome de Jesus. Então, naquela época, haviam os apriscos, que eram os currais, onde colocavam as ovelhas. E haviam 2 tipos de currais. Por favor, Davi. Tinha um curral que era de verão. Essa é a ovelhinha, né? Que coisinha linda. A gente já vai falar sobre ela. Vamos falar sobre ela primeiro. Então, a ovelha é um animal muito bonitinho, né? Muito meiguinho, mas ela é muito frágil. A ovelha é míope. A ovelha necessita de muito cuidado, ela não pode ser solta e ela vai comer, ela não é um animal independente, né? Se ela vai beber água e se a água está agitada, molha a lã dela, ela se encharca, cai e morre. Ela tem que ficar comendo, mas se o pastor não falar para ela parar de comer, ela vai passar mal, ela fica com a barriga muito cheia, ela vira de ponta cabeça, e se o pastor não desvirar ela morre.
Pensa que bichinho. E a ovelha também, ela precisa de alguém que está sempre cuidando dela, porque como elas são assustadas e brincalhonas, se elas dão um pulo ali, assustam a outra sai correndo desesperada e pode se perder. Ela mesma pode ver algum bichinho e se perder. Essa é a ovelhinha bonitinha, maravilhosinha. Aí podemos passar para o aprisco? Esse é o lugar onde os pastores, naquela época, ainda há, lá no deserto da Judéia, né, essa paisagem, onde alguns pastores levavam as ovelhas, e é incrível, né? Quando eu vi, eu pensei assim, como é que vai dar de comer ovelha aí? Mas os pastores sabiam os lugares em que eram secos e também os lugares onde havia relva, onde havia até tem uma fonte em Engedi, uma coisa assim, isso, Engedi, que parece uma miragem de tão lindo, com água, com cachoeira, com verde. Os pastores sabiam aonde deveriam levar as ovelhas, mas era mais ou menos nesse estilo, assim, elas teriam que caminhar e ser pastoreadas, né, direcionadas pelo pastor. Agora sim, vamos para o aprisco. Esse daí era o aprisco de verão. Então, um lugar onde era feito de pedras, onde os pastores no verão saíam com as ovelhas e à noite colocavam elas ali dentro para ficarem protegidas à noite. E se você olhar bem, ali tem uma abertura que quem ficava ali na frente para cuidar, para não deixar nenhum bicho, nenhum ladrão, nada, era o próprio pastor. Então essas fendas eram do tamanho dos pastores. Então ele era a porta para que cuidasse ali das ovelhas. Mas também, pode passar, olha ali, ó, ali dá para ver bem, né, o pastor bem ali na porta cuidando das ovelhas. E também tinha o aprisco do inverno. O aprisco do inverno era um lugar maior, onde não só um pastor, mas outros pastores também colocavam as ovelhas lá dentro, fechado, num lugar fechado. E aí tinha um porteiro. Esse porteiro, ele era contratado e ele ficava cuidando desse aprisco. E de manhã, cada pastor ia lá e chamava suas ovelhas. E como nós lemos aqui, as ovelhas conheciam, opa, esse aí é o meu pastor, então eu vou seguir ele. E o pastor chamava e saía, e aquelas que eram dele o acompanhavam. Então esse era o aprisco de inverno. Isso daí depois, obrigada. Então, conhecendo essas coisas, a gente já tem já dá para entender algumas coisas, né? Então, o tema dessa mensagem é conhecendo o bom pastor. Então, nós vamos ver algumas características para a gente conhecer o bom pastor. Mas nesse texto também, nós vemos que não há só o bom pastor, nós vemos que também há um mau pastor. E nós vamos, antes de ver as características do bom pastor, nós vamos ver como ponto 1 as características do mau pastor. Jesus, quando falava isso, a gente não pode esquecer que é uma sequência, né, na história. O cego tinha sido curado, e quando o cego reconheceu quem era Jesus ali diante dos religiosos, o que eles fizeram com ele? Expulsaram da sinagoga, rejeitaram aquele cego. E Jesus o encontrou e o trouxe para perto, e ele virou ovelha de Jesus. Então havia naquela época um sistema religioso, como eu já disse, muito rígido, ao invés desse sistema, desses que foram levantados por Deus, os judeus, para trazerem com que as pessoas ali chegassem a Deus, eles faziam com que as pessoas se afastassem de Deus. Ou eles colocavam um peso tão grande sobre as pessoas, usurpavam aquelas pessoas, tiravam o que aquelas pessoas tinham para dominar aquelas pessoas. Havia ali esse sistema e Jesus fala contra esse sistema. E você pode pensar, né? Hoje em dia há tantos assim, né? Quantos maus pastores, que nós vamos ver as características aqui, que sugam as ovelhas, que maltratam as ovelhas, que exploram as ovelhas, e essas ovelhas ficam por aí perdidas como que não tem pastor. Então vamos ver algumas características do mau pastor.
Quem é e o que faz o mau pastor? Então, o mau pastor é aquele que não entra pela porta. No versículo 1, diz assim, né? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então fala que além dele ser mau, que ele não é nem pastor, né? Ele é um ladrão e salteador. Mas existem também maus pastores que são ladrões e salteadores. A gente pode aplicar dessa forma também. Ele não entra pela porta. Nós vimos ali que tem uma porta para chegar até as ovelhas. Isso quer dizer que há um caminho para chegar até elas. Então, quando você pula esse caminho, quando você quer fazer algo que não é para ser feito, você tem um nome. E aqui fala que é ladrão e salteador. E no verso 8, olha o que Jesus diz. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então vieram outros além de Jesus, falsos pastores, maus pastores, falsos cristos, que eram ladrões e salteadores. Mas Jesus diz o quê? Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. E o que o ladrão faz? Esse texto também nos mostra o que o ladrão faz. Vá comigo ali no versículo 11. E ali diz que o que o ladrão faz? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Nós estamos falando aqui das ovelhas. Então existiam na época de Jesus e ainda há aqueles que vêm para matar, roubar e destruir, para se aproveitar das ovelhas, para acabar com as ovelhas. Esses são os maus pastores. Esses nós temos que tá longe deles. E qual a outra característica do mau pastor? No versículo 5. Versículo 5 diz assim: mas de nenhum modo seguirão o estranho. Então, o mau pastor, ele é estranho. E por que ele é estranho? As ovelhas vão fugir dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Nós vimos ali que as ovelhas, ao ouvir a voz do pastor, elas seguem o pastor, né? Mas e assim, como assim que não conhecem a voz dos pastores? Se há tantos que roubam, que manipulam, que mentem e que iludem essas ovelhas, mas elas estão ali não ouvindo a voz do pastor verdadeiro. E quantas pessoas estão muitas vezes dentro em igrejas perdidas, desamparadas, sofrendo, não conhecem a voz de Jesus, então elas estão ouvindo a voz de estranho, não conhecem, não tem como seguir a Jesus. E também não tem nem como seguir esses maus pastores, porque a voz é confusa. Outra característica, a voz é estranha, a palavra não é conhecida, não se dá a conhecer o verdadeiro pastor. Irmãos, quando nós fizemos seminário, né, muitos dos irmãos que estão aqui fizeram, nós somos muito ministrados sobre os dons, e Deus deixou dons, vários dons, e um dos dons é o dom de pastoreio. E ao ler esse texto assim, eu fiquei com muito temor no meu coração. Porque, embora muitas vezes você não esteja à frente de uma igreja, você não esteja cuidando de nenhum ministério, ou grande, ou pequeno, independente de qual seja, se Deus te deu esse dom, você precisa fazer conhecida a voz do grande pastor, do bom pastor Jesus. Então isso é muito sério. Há muitos pastores por aí que não fazem conhecida a voz do bom pastor de Jesus. E é uma responsabilidade muito grande por isso. Nós não podemos ter uma voz estranha, falar algo de nós mesmos. Nós temos que falar aquilo que é do bom pastor, para trazer as pessoas para esse bom pastor. Outra característica do mau pastor é que ele é mercenário. Essa palavra mercenário é que é um empregado.
Só que é um empregado que trabalha por dinheiro. Então vocês viram ali, né, o aprisco fechado? Tinha uma pessoa que ficava ali como porteiro para cuidar das ovelhas que estavam ali no inverno. Então, vamos dizer que se chega um ladrão ali, se chega algum bicho, ele olha, porque ele está ali por causa do dinheiro, ele não está nem aí para as ovelhas, ele ó, tá vindo ladrão, tchau, vou dar no pé. Tá vindo bicho, eu é que não quero que me morda, o lobo, o urso, o leão, tchau, tô indo embora. E abandona as ovelhas. O mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. E está ali no versículo 12 e 13. Diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e desperta. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Pastores mercenários nem amam a Deus, nem amam as ovelhas. Então essas foram algumas características do mau pastor. E graças a Deus a história não acaba aqui. Também eu lembrei agora de um texto que nós lemos esses dias, faz pouco tempo, que também fez parte da nossa leitura diária. Deus, ele já falava desses maus pastores, né? Ele fala que ali nós vemos que vieram antes dele, que eram maus. Em Ezequiel 34, diz assim, Deus dando a palavra a Ezequiel, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. E diz: ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure, porque não há quem as busque. Então olha que sério, né? Deus já falava sobre os maus pastores que existiam lá antes de Jesus se revelar. Quantos ainda existem hoje, né? Nós estamos aqui para ficar com os olhos bem abertos, né? Deus está nos mostrando que existem e nós devemos tomar cuidado com esses maus pastores. Mas como eu disse, a história não acaba aqui. E Jesus mostra agora a característica do bom pastor. E louvado seja Deus que Ele é esse bom pastor, e a gente já vai ver isso, mas Ele também, como Ele salvou, regenerou, nos justificou e nos deu o seu Espírito e nos deu os dons. Um desses dons é o dom de pastoreio. Ele também levantou pastores que são bons pastores. Então nós vamos ver essas características que são de Jesus, o supremo pastor, o grande pastor, o maravilhoso pastor, mas ele também colocou essa porção sobre aqueles pastores que ele colocou responsáveis pelas suas ovelhas aqui na terra. Então, quais são as características do bom pastor? Então, aquele que é a porta das ovelhas, esse é Jesus, o bom pastor, ele é a porta. É por ele que as ovelhas entram, né? Jesus, ele fala isso no versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Nós vimos ali o pastor sentadinho, né? Quem que passava por aquele pastor ali? Não tinha como passar. Ele estava protegendo as ovelhas. Ele é a porta. E nós sabemos que porta é essa, né? Jesus é aquele que veio, e através de Jesus, como nós entramos,
temos um encontro com esse Jesus, nós entramos por uma outra porta, como eu disse, nós saímos de um reino e passamos para um outro reino. Nós saímos do reino do pecado, da escravidão do diabo, e nós passamos para o reino de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Jesus é essa porta. Então, não tem outra porta, só existe uma porta, ele é a porta. Então, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer ser ovelha de Jesus, só tem uma porta e é Jesus. Mas por que Jesus? Porque ele, a gente já vai ver ali, ele vai fazer uma coisa que nenhum outro poderia fazer. Ele fez isso e por isso ele nos garante essa passagem. Então, Jesus, ele é a porta para as ovelhas. E como porta, Jesus, sendo isso, ele nos garante alguma coisa, algumas coisas como ovelha. Então vamos lá, ver o versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Só através de Jesus há salvação. Não há salvação em nenhum outro a não ser Jesus. Ele deu a vida para nos salvar. Foi ele que nos garantiu essa salvação. Ele morreu por nós naquela cruz e ele nos garante essa salvação. Ele é a porta de salvação. E ele fala também ali no versículo 9, entrará e sairá. Jesus, como bom pastor, ele nos dá liberdade. Ele não é dominador, ele não é um pastor manipulador, autoritário, déspota, não. Jesus, ele nos dá essa liberdade para entrar e para sair. E ele dá mais. Jesus, como bom pastor, ali do versículo 9 fala, e achará pastagem. Você vai ter o que comer. E o alimento que Jesus dá, ele satisfaz. Tem muitas pessoas com muita fome no mundo. E estão comendo um monte de coisas. Estão se alimentando de um monte de porcaria. Eu tenho uma irmã em Cristo lá e amiga, né? E ela falou assim, eu preciso fazer uma dieta, porque eu ando comendo muito isso, muito aquilo, e eu estou andando com uns problemas de saúde. E realmente o nosso corpo, se ele não é bem alimentado com aquilo que nós necessitamos verdadeiramente, a gente fica com alguns problemas. E a gente precisa de um alimento só. E o alimento que nós precisamos é esse aqui, ó, a palavra de Deus. Essa palavra é Jesus. Ele disse isso. Ele disse assim, eu sou o pão da vida. Ele é a palavra que foi encarnada e se manifestou. Então eu preciso de Jesus, eu preciso da palavra de Jesus, eu preciso me alimentar de Jesus. As pessoas que não estão se alimentando de Jesus são como aquelas pessoas que têm um corpo e que comem só salgadinho, só fritura, só sorvete, só chocolate, só bala. É uma delícia, é uma gostosura. Quem que não gosta? Mas se você viver só disso, vai dar um probleminha aqui, vai dar um probleminha ali. E aí você vai ter que passar por uma dieta ou até por alguma situação que você não gostaria de passar porque você se alimenta mal. E com as pessoas é a mesma coisa. As pessoas têm sede e fome no seu coração. E elas se alimentam de vaidades, se alimentam do culto ao corpo, se alimentam de tantas coisas da internet, de rede social, de influencers, de eu preciso disso, eu preciso daquilo, estão cheias, com a barriga cheia, mas ainda assim continuam vazias e com fome. E procurando se alimentar e não acham o que comer. Jesus, ele diz que ele tem a pastagem, ele tem um alimento, ele é esse próprio alimento. E quando nós experimentamos de Jesus e da palavra de Jesus, há uma saciedade. Então, eu estou satisfeita em Jesus. Aqueles que experimentam Jesus estão satisfeitos em Jesus. Eles não precisam buscar essas coisas que estão tão dispostas aí e que não levam para nada, só levam para longe de Jesus, só levam para sofrimento e dor. Jesus tem o alimento que você precisa e que eu preciso.
Ele é esse próprio alimento. E Jesus também, ele diz que ele dá, como bom pastor, a vida pelas ovelhas. No versículo 11 fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como eu já falei, acho que mais de uma vez aqui, Jesus deu a vida por mim e por você. Eu não gosto muito de lembrar das coisas que eu fazia antes de Jesus, porque tem muitas vezes que gente que fala, né? Até o Jonatas estava compartilhando esses dias na devocional, que o homem falou da vida de pecado, da vida de tristeza dele, e ele chegou a uma conclusão que ele sentia saudades de alguma coisa. Eu sinto tristeza da vida que eu levei antes de Jesus, e quando eu penso no dia que eu encontrei Jesus, eu me alegro demais, porque toda aquela angústia, toda aquela dor, todo aquele caminho angustiante e perdido, ele se transformou num caminho com propósito, porque o caminho com Jesus é um caminho com propósito. E quando eu entendi isso, foi o dia que eu entendi que Jesus deu a vida dele por mim. Ele deu a vida dele para você também. Ele substituiu-nos. Nós tínhamos uma dívida para pagar e nós não tínhamos como pagar essa dívida. E ele disse assim, não, eu pago essa dívida, e ele deu a vida por nós. E essa vida recebida de Jesus é a melhor vida que alguém pode ter. Não existe nada melhor do que receber essa vida de Jesus. E ele fala que vida que é essa? Em João 10, ele fala na parte B, eu vim para que tenham vida e tenham a vida em abundância. Então Deus não tem uma vida mirrada para nós. Deus tem uma vida abundante para nos dar. O que ele tem é fartura para o meu coração e para o teu coração. Ele tem planos, ele tem propósitos, ele tem promessas para a nossa vida, e mais que isso, porque eu não estou com Jesus pelo que ele tem para me dar, ou o que ele pode realizar na minha vida, mas eu estou com ele por causa dele, porque eu encontrei nele tudo aquilo que eu preciso. Então nele eu tenho a vida abundante, você tem a vida abundante, você pode ter a vida abundante. E Jesus, ele dá essa vida, ele fala assim no versículo 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandado recebi do meu Pai. Jesus não é um pastor que ele veio, e ele falou de todas essas coisas, aí ele morreu, e está lá no túmulo, e pois é, acabou. Eu sigo Jesus, mas ele morreu, como tem muitas pessoas que seguem tantas outras pessoas, tantas outras ideologias, né? E hoje em dia, e se você vai saber, essas pessoas estão lá, o túmulo daquele, o túmulo daquele, o túmulo daquele, com as suas ideologias ali. Jesus sim morreu porque ele precisava pagar o preço por mim e por você, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Então esse bom pastor não é aquele pastor que estava ali em Israel cuidando apenas daquelas ovelhinhas ali, não. Ele está vivo hoje. E ele diz uma coisa, olha que maravilhoso, esse versículo, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, e eu li esse versículo, eu falei, é para nós, não é só para o povo judeu. Isso aqui me inclui, eu estou dentro desse aprisco. Versículo 16, o bom pastor, ele tem outras ovelhas. Ele arrebanhou outras ovelhas além das ovelhas do povo judeu. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus, aleluia. A salvação veio para o povo judeu, mas ela não ficou apenas para eles. Ela chegou até nós, aqui no Brasil, Campina Grande do Sul, lá em Afuá, lá para os irmãos do Rio Urucum, lá longe, lá, chegou lá. Porque esse pastor tem os braços abertos e ele quer rebanhar muitas e muitas ovelhas.
Então você e eu fomos alcançados por esses braços abertos de Jesus. Ele também quer ser o teu pastor, te conduzir hoje, porque ele está vivo. E o que esse pastor faz mais? É aquele que conhece as ovelhas. No mundo de aparências, hoje em dia, como está tão comum, né? É difícil você saber o que a pessoa está passando. Você olha lá, não que eu viva na internet, irmãos, eu não vivo. Mas não tem muitas coisas como não fazer pela internet. Muitas vezes a gente tem que conversar com os irmãos e o meio mais fácil é a internet, é mais barato, né? Mas são tantas aparências, você olha lá a pessoa linda, maravilhosa. Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei assim, oxe, a moça toda bonitona, assim, né, com um rosto afinado, bem maquiada e tal. Aí ela foi abraçar o rapaz e descolou o rosto dela na roupa dele. Era tipo uma máscara e ficou com o rosto dele. Quando ele olhou, ela tinha um olho estranho, tinha descendente, uma bochechona. Aí ele olhou e saiu correndo. Porque é muita aparência, né? Tanta beleza, tanta pompa. Eu sempre que tem que estar bem. Eu não passo por luta. Eu tenho que mostrar o que eu estou comendo. Agora eu vou ali, vou tomar um sorvete, eu tenho que mostrar qual sorvete que eu estou tomando, hashtag tal. Eu vou no banheiro, tenho que mostrar qual que é a marca do meu papel higiênico. Eu vou no shopping, eu tenho que mostrar qual shopping que eu estou. E aí, as pessoas são todas famosas hoje em dia. Parece que todo mundo é famoso, porque todo mundo tem que mostrar a vida dele. E às vezes essa vida é uma mentira. Quantas histórias que a gente vê assim que, nossa, mas como se separou? Se na internet era um amor, minha linda, meu cheiro, meu isso, meu aquilo. Como? Como que aconteceu essa situação se, nossa, mostrava para todo mundo isso? As pessoas não se conhecem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus conhece você. E Ele me conhece. Além das redes, lá quando a gente está no nosso quarto, muitas vezes angustiados, porque crente sofre angústia, né? Como Davi fala assim, ele falou como pastor, ele conhecia bem os caminhos de pastor, falava, o Senhor é meu pastor, ele entendia que Deus estava sobre ele, né? E nada me faltará. Nada vai faltar para a gente, nem o vale da sombra da morte vai faltar. Mas Ele está comigo e com você no vale da sombra da morte. Então, quando você está lá no vale da sombra da morte, chorando, sem ninguém ver, Ele que te conhece, Ele está ali com você, recolhendo as tuas lágrimas, enxugando. Quando você está pastando também nos pastos verdejantes, porque glória a Deus que nós temos tempos de águas tranquilas e de pastos verdejantes, Ele também está ali com você, porque Ele te conhece. E Ele também, e aqueles que são ovelhas de Jesus também conhecem a Ele. Eu acho muito engraçadinho Samuel, quando o André ou a Thalita falam, você pode estar falando com ele, o pescocinho dele vira na hora. Opa, papai, a mamãe, estão aí. As ovelhas, tem um outro videozinho, que eu não quis colocar tantos vídeos, né? Mas em que tem as ovelhas no aprisco, assim, e daí fala assim, vai fulano, chama a ovelha. Vai fulano, chama a ovelha. E as pessoas ficam até constrangidas, que ficam, e as ovelhas. Aí chega o pastor, todas as ovelhas, porque conhecem a voz do pastor. Você conhece a voz de Jesus, o teu pastor, o bom pastor? Como é bom ouvir a voz de Jesus. No mundo hoje em dia que estão tantas vozes, tanta pressão na cabeça da gente às vezes. Um vem e fala uma coisa, vem outro e fala outra coisa, vem outro e fala outra coisa, noticiário fala outra coisa, tudo fala. E o que Jesus fala? Eu preciso conhecer a voz de Jesus. E se Ele me conhece e eu conheço Ele, aí Ele faz o pastoreio que eu preciso para a minha vida. Ele é aquele pastor também que Ele dá a direção. Jesus, Ele falou assim, eu sou a luz do mundo, nesse evangelho de João. No mundo tanto em trevas que a gente vive, tanto em trevas, nós precisamos de luz. Ele é a luz.
E tendo essa voz, tendo esse Jesus que é a luz, a gente vai saber, eu preciso andar por aqui, eu preciso andar por aqui, eu sou conduzida por ele. E o pastor também tem uma vara e um cajado. Que bonito, né? A gente brinca muitas vezes. Quando tinha galinha aqui, a gente pastoreava as galinhas. Né? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mas eu nunca bati nenhuma galinha, nenhuma das galinhas. Mas o pastor, quando a ovelha é meio desgarrada, ele pega e ele dá uma quebrada na perna da ovelha lá, para ela não sair, não se machucar, não se perder, não morrer, não cair num precipício. E ele faz isso pro bem da ovelha. E a gente precisa também ser deixado, ser quebrado por Jesus. A gente tem muitos direitos e a gente gosta de defender os nossos direitos. E nós temos o direito de obedecer o pastor. E muitas vezes é necessário ele quebrar nossa perna. E não é gostoso, nem ter nenhum tipo de quebradura. Eu sei bem o que é ter quebradura. É bem ruim. Mas o que Jesus diz? Que aquele que está ligado nele, o que ele faz? Ele poda. A poda na árvore não é boa. Corta, desbasta. Na hora não é boa, mas depois que você vê uma árvore podada, ela dá fruto, ela cresce, ela prospera. Nós precisamos ser podados, quebrados muitas vezes por Jesus. Mas não se preocupe, porque também tem o cajado. E o cajado é como se fosse um ponto de interrogação. No momento em que a gente já não está aguentando mais, ele pega pelo nosso pescocinho e traz bem pertinho da gente. É muito bom ter esse bom pastor. Esse pastor é Jesus. Você conhece esse bom pastor? É esse pastor que estava se revelando ali no meio de tanta gente que estava ouvindo e não escutando, ou escutando e não ouvindo. Ele estava dizendo, sou eu. Eu estou falando para vocês que sou eu, mas vocês não querem me ouvir. Ele está aqui hoje, está dizendo assim, sou eu. Eu sou o bom pastor. Eu dei a vida por você. Eu quero guiar você. Eu quero alimentar você. Eu quero te proteger do inimigo. O pastor protege do inimigo. Quando nós estamos no cuidado do pastor, o diabo não pode nos tragar. Ele fica como um leão ao nosso derredor, mas ele não pode acabar conosco, porque nós estamos sob o cuidado do bom pastor. Ele quer nos proteger, ele quer nos cuidar, ele quer nos guiar e a nos levar a pastos verdejantes. Muitas vezes nós vamos passar sim por vales de sombra da morte, mas nós nunca passaremos sozinhos. Nós temos o cuidado e a companhia do bom pastor. E nós precisamos, irmãos, voltar os nossos olhos para as coisas do céu. Nós estamos aqui de passagem. Então nós não temos que ter esperança nessa terra. Aqui não é o nosso lugar. Nosso lugar é lá. Então nós estamos sendo conduzidos até o momento em que nós seremos conduzidos para lá, aonde estaremos para sempre nos braços do pastor, aonde não virá mais choro, nem dor, nem pecado, nem doença, nem morte. Lá estaremos com ele para sempre. Enquanto isso, nós também, como ovelhas, temos que andar bem juntinhos uns dos outros. Uma coisa muito interessante que eu ouvi das ovelhas é que as ovelhas, diferente dos bodes, os bodes, eles não andam em grupo. E quando eles entram no meio do grupo, eles ficam dando cabeçada nos outros. Pensa. As ovelhas não, quando entra uma ovelhinha nova, elas ficam se esfregando na ovelhinha nova para ela ficar com o cheiro do rebanho, para ela não se perder. Então nós precisamos ter o cheiro um dos outros, estarmos juntos uns dos outros, apegados nas mãos uns dos outros. E por que não pastoreando uns aos outros? Né? Como é gostoso Jesus nos dá isso de poder estar com um, chorar com ele, se alegrar com o outro, ouvir uma palavra, dar uma palavra. Isso só podemos ter quando temos o cuidado do bom pastor, quando nós já entramos por a porta que é Jesus e desfrutamos dessa vida abundante que ele nos tem. Para concluir, eu quero fazer uma pergunta para você. Você, sabendo de todas essas características desse bom pastor, você já conhece esse bom pastor? Você já é cuidado por esse bom pastor? Você gostaria de ser cuidado por esse bom pastor?
Se você já conhece, irmão, se enche de fé nessa manhã, independente da tua situação hoje. Ouça a voz do Senhor. Ele tem palavra para você. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele te sustenta, Ele te ampara. Ele está vivo, Ele está com você e Ele te ama. Independente da circunstância. Se você não tem, você precisa ter esse cuidado do bom pastor. Eu sei o que é ser uma ovelha desgarrada. Muitos de nós aqui já souberam como é ter essa vida desgarrada, triste, vazia, correndo atrás do vento. E quando nós encontramos com esse bom pastor, tudo muda, o propósito muda, a visão muda, tudo muda. Você precisa desse bom pastor. E se você não tem, eu quero orar por você para que você receba nessa manhã e entre por essa porta. Jesus é a porta. Entregue seu coração para Ele. Ele quer te perdoar os teus pecados. Ele quer te consolar as tuas angústias. Ele tem plano para a tua vida. Ele tem uma vida abundante para te dar. Como Ele tem dado aos filhos e às ovelhas dele aqui nessa terra. Vamos orar? E depois eu quero que, junto com... Eu sou meio ousada, né, irmãos? Os irmãos sabem que eu não canto nada e não toco nada. Mas que eu gosto, eu gosto. E também lendo esse texto maravilhoso, tão edificante para a alma da gente, tão simples, mas tão edificante, né? A gente se sente tão ovelhinha, bobinha, cuidada por esse pastor, tão grande, tão poderoso. A gente canta uma música lá no Rio Urucum, um trechinho de um corinho, então pode ser que você conheça. E aí a gente vai cantar junto esse trechinho depois que eu orar, amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Nós podemos chegar à conclusão de que o Senhor nos tirou das garras de tantos ladrões e salteadores. O Senhor nos livrou muitas vezes do lobo feroz que decretou a morte sobre nós. Mas o Senhor nos encontrou ovelhas perdidas, desgarradas, sofridas, angustiadas, vivendo, se enchendo de coisas que nunca nos supriam. E o Senhor nos deu uma vida abundante, o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá pasto que satisfaz, o Senhor nos leva a águas calmas, o Senhor é aquele que, nos momentos de angústias e dores, o Senhor nos convida, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu alivio vocês. O Senhor é aquele que está junto conosco nesses momentos de dores e nos faz passar por esses vales, olhando para o Senhor e se enchendo de fé, sabendo que a vitória vem, porque nós somos mais que vencedores em Ti, Senhor. Muito obrigada, porque nós temos uma esperança que nenhum ladrão pode roubar, uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Nós somos ovelhas do Senhor. Que os nossos ouvidos estejam sempre atentos para ouvir a Tua voz, Senhor. Nesse dia, no decorrer da semana, que as outras vozes se emudeçam e que possamos ouvir somente a Sua voz. Trata conosco, Senhor, se precisarmos ser quebrantados, quebrados, puxados para perto de Ti. Faz isso, Senhor. Precisamos do Senhor, não podemos viver sem o cuidado do bom pastor, porque senão morreremos. Eu também peço, Senhor, que todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor e não têm esse cuidado, que nessa manhã, ó Deus, possam abrir o seu coração, receber o perdão, receber a vida eterna, receber o consolo, receber a esperança e a alegria que só vem do Senhor, o bom pastor. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém. Você pode pôr lá, Davi?